Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Tellercast, o podcast do Teller. Meu nome é Pedro Martins e eu estou aqui com o cara que fez o Teller ser um sucesso. Que isso. Fala, pessoal, um prazer estar aqui. A gente inaugurando esse podcast até que enfim, né? Então tenho certeza que a gente vai bater um papo muito bom e vai ser muito produtivo pro pessoal também. Pois é, cara, eu tô muito animado, afinal é um projeto que eu gosto bastante, gosto muito de livros, gosto desse mundo de audiolivros. Queria aproveitar para começar Queria saber a história do Teller. Como é que isso tudo começou? Maravilha. Bom, a ABP ela é uma empresa do audiovisual, né? Então, a gente entrou nesse mercado aí fazendo documentários, que é uma coisa que todo mundo duvidava, né? Como assim você vai conseguir fazer as coisas, as pessoas assistindo documentários e tudo? A gente conseguiu criar um bom storytelling, né? Preparar bem o terreno e as pessoas aceitaram muito bem os conteúdos que a ABP produziu. Então, a ABP depois migrou para o mercado do digital também totalmente. Então, portais, né? Sites e tudo. Então, a gente tem hoje um noticiário e tudo. E a gente entendeu ali, no início de 24, o Valerim falou, cara, existe um gap no mercado de áudio, né? Porque não tem alguma coisa, um aplicativo, uma plataforma que sirva, que faça uma curadoria, uma seleção de livros que a gente entende que são importantes, né? E a gente precisa viabilizar isso. E com o surgimento da IA e com os parceiros que a gente tem, a gente falou, cara, existe uma possibilidade de a gente fazer um aplicativo que tem uma curadoria com livros que eu tenho certeza que a nossa base irá gostar, né? Que o nosso público vai gostar muito. E que com certeza serve para muitas pessoas também, né? Então, cara, se a gente pegar clássico da literatura, da filosofia, da história, da política, biografia, economia, enfim, cara, tem todo um leque de assuntos clássicos também, né? Que a gente pode colocar usando o IA para ver efeitos sonoros, audiodramas e tudo, e conseguir disponibilizar. Então, o Valerim me chamou para fazer uma coisa parecida com o que a gente faz com a BP Select também, né? Que a gente faz curadoria de filmes. Sim. A gente não compete no volume, a gente compete na qualidade. Aqui tem os melhores. E o Teller é a mesma coisa. É um aplicativo de áudio onde não tem 1.500, 1 milhão de livros, né? A gente tem lá um pouco mais de 200 livros, só que são os melhores livros que vão realmente ajudar as pessoas a formar. 200 livros já. Sim, já tem 200 livros, é muita coisa. E, cara, são os melhores, né? Entendi, mas assim, quando que começou mesmo o Teller? Qual que foi a data, o período? Tá bom. Porque me parece que é algo novo, não é? Sim, não, é algo novo. A gente começou com a ideia em março de 24, eu lembro, e a ideia inicial era pra gente produzir o Teller em 3 meses, né? Nossa. Cara, 3 meses aí, monta um aplicativo, vai, coloca os livros lá dentro. Só que todo mundo passou uma semana, todo mundo sacou, em 3 meses é impossível. Então, demorou até a questão de momento também a gente lançar um pouco mais de um ano, na verdade, até reunir os livros que a gente queria. E também fazer a plataforma do jeito que a gente queria e ter um momento certo de lançar, né? Então, foi mais ou menos aí, o Valerim me chamou, cara, vamos fazer isso aqui, a gente juntou a galera, pau na máquina e fizemos. Entendi. E aí, lançaram mesmo, vocês começarem, a ideia foi em 2024. Isso. E o lançamento foi em setembro de 25. Setembro de 25. Exatamente. Um ano, mais ou menos. Exatamente, um ano, e também o Teller hoje tem uns 7, 8 meses de vida aí, né? Mais de 20 mil assinantes e tudo, é bem legal. Mais de 20 mil assinantes. Isso que eu ia perguntar, o pessoal aceitou bem? Como que foi a experiência desde que surgiu até agora? Boa. Já tem um tempo, né? Já tem um tempo já, a aceitação foi muito legal, fiquei bem surpreso assim com a aceitação do pessoal. Como eu falei no lançamento, a gente fez 16 mil assinantes, uma coisa assim. Aliás, um pouco menos, depois a gente conseguiu uns 8 mil assinantes aí nessa trajetória. E o pessoal aceitou muito bem. Há um preconceito, né? O pessoal geralmente tem esse preconceito de que audiolivro é uma coisa modernosa, um aplicativo novo aí que estão querendo me empurrar mais conteúdo e, eu prefiro o livro físico. A questão é que, pensa, quando surgiu a escrita foi uma tecnologia nova que sofreu resistência das pessoas. As pessoas não, cara, mas eu prefiro guardar na minha alma, no meu coração, eu prefiro guardar, decorar, né? O que é decorar? Tá no meu coração, guardar na minha mente, digamos assim, né? Então houve uma certa resistência. Só que todo mundo entendeu que a tecnologia precisava avançar e a escrita foi essa tecnologia. A tradição oral, ela é anterior à tradição escrita. Então, primeiro se ouviu histórias sobre Troia. Depois, Homero escreveu a Ilíada e a Odisseia, né? É verdade. Então, não tem isso de, o audiolivro é uma coisa muito nova, moderninho, um aplicativo novo. Cara, não, na verdade, como é um pouco da missão da BP também, a gente está resgatando, né, uma tradição que é anterior à tradição escrita. Antigamente se aprendia mais ouvindo do que lendo, porque pensa, a prensa surgiu no século XVI ali, né? Então, foram 1.500 anos mais, né, de história, onde tradicionalmente se aprendeu ouvindo e não lendo. Então, as pessoas têm esse preconceito, não quero aprender ouvindo, só que, cara, esteja seguro de que
na história da humanidade, mais se aprendeu ouvindo do que lendo. Cara, eu acho muito interessante você abordar esse assunto desse jeito, porque pra mim, pelo menos, é a primeira vez que eu vejo alguém dizer que o audiobook não é algo novo, na verdade é algo antigo, e faz sentido. Sim. Porque por muito tempo foi tradição oral, todos os conhecimentos. Por exemplo, enquanto você falava, eu fiquei lembrando, Platão, que teve como professor Sócrates, né? Ele não leu os livros de Sócrates, ele ouviu do próprio Sócrates. Exatamente, os diálogos. Né? A mesma coisa, o próprio Aristóteles, ele ouvia as coisas. Eu lembro de uma vez, um professor meu explicando que o método de Aristóteles muitas pessoas chamavam os próprios alunos deles de peripatéticos, que eram aqueles que caminhavam nos jardins, estavam ouvindo. Então é interessante, porque de fato o conhecimento era passado por meio da fala, né? Essa tradição oral de falar e passar adiante aquilo. E isso é interessante também por causa da memória. Parece que eles tinham uma memória muito boa. Exatamente. Né? Porque Platão, o Sócrates ou Platão, não me lembro agora, eles também foram contra a escrita, porque a escrita, sendo essa nova tecnologia, eles entendiam que a escrita impediria as pessoas de trabalhar a memória, decorar, Sim. e que isso deixaria as pessoas um pouco mais lesadas intelectualmente. Porque, cara, faz muito mais sentido eu trabalhar e me esforçar para ter na minha memória do que ter escrito. Porque se eu tenho escrito, eu não vou ficar focando muito na minha memória, porque eu posso consultar a qualquer hora, entendeu? Sim, então houve essa resistência de, cara, na verdade, né, por isso que Sócrates não escreveu nada, né? Ele não escreveu nada porque ele era contra a escrita, entendeu? Então é uma coisa bem interessante de se pensar também. Mas é algo que também foi evoluindo, né? Eu queria saber isso de você. Hoje, pra você prefere só os audiolivros? Você prefere só os livros escritos? Ou você acha que hoje o ideal é unir esses dois? Exatamente, eu acho que tu matou a charada. Uma coisa não compete com a outra, né? Uma vantagem que o audiolivro tem, mas isso não impede, porque existem várias maneiras de você aprender, né? Tem gente que aprende melhor de fato lendo. A pessoa não consegue ouvir, e tudo bem, a gente não tá aqui querendo forçar a barra também e mentir, etc, de que o audiolivro é pra todo mundo. Às vezes não é. Só que a questão, ele pode ser um complemento, porque para pra pensar, você não consegue ler um livro no trânsito. Você não consegue ler um livro enquanto está na academia ou lavando a louça. Então, mas você consegue ouvir um livro enquanto faz todas essas atividades diárias, essas tarefas que já estão no seu cotidiano. Enquanto que para um livro, você precisa criar um livro físico, você precisa criar tempo novo. Então, vou ter que reservar meia hora do meu dia aqui pra sentar numa cadeira legal, pegar um lápis, anotar, ter um copo d'água do meu lado, um café do meu lado. Com o audiolivro, não. Eu não crio tempo novo. Eu só reaproveito o tempo que eu já tenho. Então, vou ter que ficar 2 horas no trânsito. Coloco um Platão, entendeu? Vou ter que ficar ali meia hora lavando a louça, coloco um Machado de Assis. Vou ter que ir na academia, coloco um Aristóteles, assim por diante. Você traz com que esses gigantes da tradição fiquem te acompanhando no teu dia a dia, entendeu? Nossa, isso é bem... É muito verdade isso. Eu penso o seguinte, quando eu tô na academia, é aquele barulho. Se eu fico sem fone e eu vou escutar aquelas músicas da academia, eu já fico com muita raiva. Sim. Eu não gosto daquilo. Pois é. E aí, às vezes, eu tenho que colocar uma outra música pra competir. Quando eu comecei a usar o Teller, eu vi diferença na minha vida, porque eu consigo me concentrar melhor no exercício. Sem ficar ouvindo uma música aleatória, às vezes meio fútil. E eu consigo estar ouvindo, por exemplo, um conto de Machado de Assis. Perfeito. Isso é muito útil. Sim. A injeção de cultura na veia, né? Sim, e em momentos que eu estaria perdendo tempo, eu consigo aproveitar. Porque enquanto você faz um trabalho mais manual, você não está pensando muito. Você está fazendo aquele trabalho e sua mente está em outro lugar. Você entra num modo meio automático mesmo. Mas quando a gente consegue aproveitar, você chama de tempo morto, né? Esse tempo morto, esse tempo onde você não tá pensando muito para adquirir cultura, acaba sendo um grande aliado, ainda mais nessa vida moderna, onde tudo é acelerado. Sim. Tem que tá fazendo muita coisa em todo momento, né? Sim, exatamente. E o curioso, uma outra vantagem do Teller é que, bom... Você poderia pensar assim, é só colocar qualquer coisa pra me acompanhar no tempo morto. Mas aí é que entra a curadoria, entendeu? Cara, porque uma coisa é eu colocar um podcast que tem 4 horas de duração, só que 2 horas e meia são bate-papo, conversação, que no limite tu não quer ouvir, né? Então, o conteúdo por minuto de um audiolivro, ele é muito mais rico, né? Tem muito mais conteúdo por minuto, porque cada linha tá te entregando conteúdo, né? Então, a gente seleciona uma curadoria muito especializada de grandes autores, tanto clássicos quanto modernos, e dos mais variados temas, pra te acompanhar. Cara, que são os melhores
melhores, é que tu realmente se enriquece culturalmente. Por isso que a gente chama, né? Teu play diário de inteligência, entendeu? Eu quero falar mais sobre o catálogo daqui a pouco, Uhum. mas eu queria ainda entender um pouco mais sobre essa questão de como o Teller de fato pode ser útil na vida das pessoas. Uhum. Porque não se trata apenas, pelo menos para mim, de um aplicativo de audiolivros. Ele tem curadoria, são livros bons, mas voltados para a vida intelectual. E não é só filosofia. Você encontra lá livros de literatura, livro de religião, livro religioso. História, biografias. Mas eu queria entender como que de fato o Teller pode ser útil e para quem. Por exemplo, às vezes dá a impressão de que o Teller é para intelectual, para professor. Sim, não. Longe disso. Então. Não é isso. Bom, o Teller é para todo mundo que entende que precisa de se temperar de grandes autores e de grandes ideias, de grandes histórias para se tornar uma pessoa melhor, né? Então, eu não leio Platão para entender e conhecer Platão. Eu leio Platão para conhecer a mim mesmo. Eu não leio Machado de Assis para conhecer sobre Machado. Eu leio Machado de Assis para conhecer sobre mim, sobre a condição humana, sobre a natureza humana, sobre a política brasileira, etc. Né? Então, quando eu conheço esses grandes autores, eu conheço mais sobre mim mesmo. Né? Eu me enriqueço culturalmente. Então, o Teller basicamente serve para isso. Há uma pesquisa que diz que 70% dos brasileiros, eu não lembro o número exato, com certeza eu vou errar aqui no número, tá? Na cifra exata. Mas ele não lê. Acho que é uma coisa assim, apenas 30% dos brasileiros leem, mas 98% dos brasileiros entende a importância de ler, ou seja, tem contato com cultura, com conhecimento, com boas ideias. O Teller é basicamente, muita gente vai reclamar que, bom, o hábito de leitura é caro, né? Comprar um livro agora vai ser uns R$70, fora o frete. Então o audiolivro é uma assinatura, eu tenho acesso a grandes obras, não preciso ficar carregando elas, entendeu? É uma maneira de acessar facilmente esses grandes autores sem que eu tenha que criar um tempo novo para isso, né? A vantagem do Teller é justamente essa, enquanto para um livro físico você tem que criar tempo novo, criar meia horinha, gastar dinheiro para cada livro, no Teller você se ambienta desses autores, dessas ideias e meio que você consegue integrar facilmente o Teller no teu dia a dia, entendeu? Interessante, sem contar que é uma assinatura... no plano tem a assinatura mensal, Isso. Tem assinatura anual também. Mas se parar pra pensar, vou fazer um cálculo, aquelas contas de padaria mesmo. Se você fosse comprar um livro por mês, ainda ia pagar o frete, ia dar uns R$80, R$90 por aí, né? Tranquilo. O Teller é muito mais barato. Sim. E o que é mais legal é que, apesar de ser muito mais barato, além disso, você tem acesso a muitos livros. Sim. E o que acontece? Às vezes, pelo menos já aconteceu comigo, não sei se com você ou com você também, já aconteceu de eu comprar um livro todo entusiasmado pela capa ou pelo que disseram do livro. E quando eu comecei a ler, eu perdi o interesse. Eu não gostei, não achei legal. E é fogo, porque se você tá com grana sobrando, você vai e compra outro. Mas às vezes quando as coisas estão meio apertadas, você não consegue comprar outro imediato. Você fica aquela frustração. No Teller, não. Você pega aquela assinatura mensal, você tem acesso a um monte de livros. E se você começar um livro e não gostar, é só pegar outro. Perfeito. É só abrir outro, escutar, ver até onde você gosta. Você não paga nada mais por isso, né? Exatamente, eu acho que isso é uma grande vantagem. É uma grande vantagem, com certeza. Uma única assinatura, tu tem acesso a mais de 200 livros. Temos também a aba de clubinho literário, né? Então a gente selecionou clássicos infantis ali. Então tem Shakespeare para crianças, O Evangelho da Minha Avó, Condessa de Segur e várias outras histórias para crianças, porque a gente entende que isso é uma certa resistência que os pais têm com telas para os filhos, né? Tela é hiperestimulante, atrapalha no desenvolvimento da criança, atrapalha nas relações interpessoais da criança. Agora, com o Teller, com o áudio, a criança não precisa estar em contato com a tela. Ela vai ter contato com as boas histórias, entendeu? Então, Sim. Ela consegue aguçar, entender. Tem uma pesquisa que diz que quanto mais palavras a criança é exposta, ela consegue lá na ponta, no longo prazo, aumentar o QI dela. Então, com certeza, quando ela ouvir essas histórias, ela vai estar exposta a mais palavras, a um maior vocabulário. Histórias, né? Uma narrativa coerente. Então, de fato, ela fica mais inteligente, entendeu? Interessante. Então, serve até mesmo para os pais. Serve até como uma ferramenta para os pais educarem os filhos. Com certeza. Não fazia ideia disso. Absolutamente faz. E eu tenho certeza que muitos pais veem e enxergam esse problema na vida dos filhos. Pô, meu filho tá aqui o dia inteiro na tela e ele tá... Né, aí aumenta o diagnóstico de TDAH, déficit de atenção, essas coisas. Então, o Teller, como
a pessoa não tá exposta à tela, mas o ouvido dela tá exposto a boas ideias, a grandes histórias, cara, isso aqui digamos assim, é maravilhoso pra pessoa poder educar o filho dela, entendeu? Eu queria contar uma história que aconteceu comigo, que é o seguinte. Eu sempre senti no coração um desejo de me dedicar mais à vida intelectual, à vida de estudos, não para ser um grande professor, mas para conhecer mais a mim mesmo, estudar mais filosofia, me interessei por filosofia, literatura, mas, por um lado, a gente tem aquele desejo, né, a vida ideal, o desejo de estudar. Por outro, a gente tem a realidade. Exato. Tem que trabalhar, tem que pagar conta, tem boleto. Tem que pegar ônibus, tem que sei lá. Pegar ônibus, pegar trem. Sim. Pra você ter uma ideia, eu gasto mais ou menos umas 2h30 só pra vir pra cá, todo dia. Porrada. Mais 2h30 pra voltar. E eu comecei a usar esse tempo que eu fico no trem, né, vindo pra cá, pra ler, ouvir os livros do Teller. Perfeito. E olha que interessante. Existem alguns contos específicos de Machado de Assis que há muito tempo eu queria ler. Eu tenho até o volume lá de vários contos selecionados de Machado de Assis. Fui lendo alguns, mas alguns específicos eu queria ler e eu, não sei se por falta de vergonha na cara, eu não parava pra pegar aquilo, ler, e a desculpa é sempre que não sobrava tempo. E é verdade, né? Às vezes você tá num trem lotado, pega onde você pegar um livro... Ah, não, o ônibus tá aqui, ó, o trem tá ali. Não tem como, eu pelo menos não consegui. Admiro quem consegue, eu não conseguia. E aí, quando eu assinei o Teller, ganhei minha assinatura, e eu vi lá que tinham os contos de Machado de Assis, cara, foi sensacional. Sim, não, é maravilhoso. Porque hoje mesmo eu consegui escutar 2 contos inteiros, só no tempo que eu estava vindo. Maravilha. Sabe? E era aqueles que era meu sonho, eu queria ler há muito tempo. Então, de fato, o Teller, ele serve como uma ferramenta, ele ajuda as pessoas que querem ler mais, com certeza, que não tem tempo, que não consegue se dedicar tanto. Com certeza. É muito útil. Só para ancorar um pouco mais nessa questão das horas também, né, na duração, o brasileiro em média gasta 2 horas por dia no trânsito. Você gasta quase 5 horas no trânsito, né? A gente tem um carrossel no Teller, uma distribuição de conteúdo, chama Termina em 1 hora. Então, olha só, em apenas 1 hora ou menos, você consegue terminar Criton de Platão, né? Criton de Platão, sobre a brevidade da vida de Sêneca, o ensinamento cristão de Santo Agostinho, a paciência de Santo Agostinho, a teoria do medalhão de Machado de Assis, o espelho de Machado de Assis, o candelabro de Chekhov, tudo isso em 1 hora. Ou seja, você consegue basicamente em um dia terminar em uns 3 ou 4 livros grandes, clássicos, injeção de cultura na veia, para ficar mais inteligente, para ter mais repertório, para conversar mais com as pessoas. Isso no trânsito que você gastaria ouvindo qualquer coisa ou nada, né? Ouvindo as buzinas do trânsito de São Paulo ou de qualquer cidade que você tá. E veja que só são livros bons, ele só citou livros bons, selecionados. Eu queria falar mais sobre isso. Cara, quem seleciona esses livros? Quem que faz a curadoria? Como que funciona isso? Beleza. Porque só livro bom não não, então, bom, basicamente a equipe da BP aqui, eu sou o responsável principal pela curadoria, né? Quando o Valério me chamou, cara, tu tem que negociar com as editoras, tem muito livro de domínio público também, que é muito bom, que a gente sabe que o pessoal vai gostar. E é basicamente isso, cara. Existe um panteão, né? Digamos assim, a chapa branca dos clássicos e dos livros importantes da humanidade, entendeu? Cara, se a gente organizar isso bem e pega os principais temas, áreas do conhecimento para o ser humano, né? Filosofia, história, política, literatura, economia, ciências, biografias, grandes histórias, grandes vidas. Vamos selecionar os melhores, aquilo que a gente acha que é aquilo que foi testado pelo tempo, né? O tempo nos garantiu que isso é bom. Isso deu muitos frutos bons. Então, cara, vamos pro Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Shakespeare, Sêneca, Cícero, Marco Aurélio, John Locke, atuais também como Thomas Sowell, né? Tem um clássico da política americana, literatura, Machado de Assis, Tolstói, Chekhov, Dostoiévski, Chesterton também, um autor muito importante, querido também para nossa audiência. Então, cara, é só selecionar esses livros, correr atrás, a gente produz os áudios e faz os carrosséis da distribuição de conteúdo, entendeu? Não tem muito mistério. O tempo já nos mostrou o que tem que ser distribuído pro pessoal, sabe? O que realmente funciona, o que realmente é importante para uma injeção de cultura e a pessoa se tornar uma pessoa melhor, entendeu? Entendi. Cara, faz muito sentido. Qual que é, na sua visão, assim, e você pode dizer bem de coração aberto mesmo, qual que é a missão do Teller? Por exemplo, a Brasil Paralelo tem a missão de resgatar os bons valores, ideias, sentimentos, inclusive essa camiseta que eu tô, né? Sim, sim. Mas qual que é a missão do Teller? E onde que vocês querem chegar com o Teller? Para que ele serve, assim,
visão de futuro mesmo. Perfeito. Bom, o Teller é um aplicativo de audiolivros que quer entregar e facilitar acesso ao conhecimento, ao conhecimento que realmente importa para o maior número de pessoas possíveis, entendeu? Como eu disse, as pessoas, muitos não têm tempo ou até dinheiro, né, recurso financeiro para ter uma vida de cultura, de estudo, de inteligência, se aproveitar e ter mais repertório. Então o Teller chega para atribuir e agregar valor, digamos assim, de conhecimento para essas pessoas que muitas vezes não têm tempo, né? Como eu disse, o Teller, você não precisa criar tempo novo para usar o Teller. Então, é só integrar o Teller no seu dia a dia. O que eu digo integrar o Teller? Não é simplesmente um aplicativo, é integrar na sua vida as ideias de Platão, Santo Agostinho, Cícero, Marco Aurélio. É esses gigantes, digamos, você tá ouvindo eles no seu dia a dia, tu tá subindo no elevador, pensa que Platão tá sussurrando no teu ouvido, o Santo Agostinho, Machado de Assis, etc. Então, a missão do Teller é facilitar o acesso ao conhecimento para o maior número de pessoas possível através do áudio. Caramba, muito interessante. Então, você que está assistindo a gente, clica no link, clica no botão, o que aparecer aqui, para você fazer o seu acesso ao Teller. Com certeza. Assina lá, tem um plano mensal, tem um plano anual. Assina o melhor que for para você, porque vai valer a pena, vale muito a pena. E outra, nós queremos construir, todo mundo diz, né? Nós queremos um Brasil melhor, nós queremos construir um país melhor, mas a construção de um país, fazer um país se tornar melhor, ele deve começar pelo conhecimento, pela cultura. Então, quando nós trabalhamos aqui duro para conseguir fazer o Teller funcionar e entregar bons livros para você, nós estamos fazendo a nossa parte, né? E a sua parte é acessar os livros, ler os livros, adquirir esse conhecimento, propagar esse conhecimento. Perfeito. Então, eu convido você a nos ajudar a fazer um país melhor, por meio da cultura, do jeito que você pode, com o que você pode mesmo, na medida do possível, né? Leia os bons livros, escute os livros que estão lá no Teller, acesse, compartilhe com outras pessoas, porque assim você nos ajuda. Com certeza. Pelo menos um pouquinho a melhorar esse país, por meio da cultura. E distribuir mais conhecimento para as pessoas, né? Essa é a nossa visão, essa é a nossa ideia. É uma veia da BP também, né? A gente quer, de fato, ser um ecossistema de cultura relevantíssimo no país, e isso também passa através do áudio e também dos livros em áudio, que é o Teller, né? Por isso que a gente chama Teller, seu play diário de inteligência. Cara, muito bom. A gente tá chegando já no fim, mas eu queria ainda perguntar, para quem já é assinante, tem novidade já no Teller? Então, Perfeito. Coisa nova lá dentro? O que tem? Perfeito. Bom, então a gente lança livro toda semana. Eventualmente, algumas semanas a gente lança 2 livros por semana, né? E aí, os próximos livros a gente quer fechar a coleção de Platão, né? Então a gente quer lançar todos os diálogos que Platão fez. Todos os livros Todos, de Platão. exatamente, todos os livros de Platão. A gente lançou semana passada Ion, e semana que vem a gente lança Laques e Meno, né? Então aqui é mais para filosofia. Também a gente tá focando muito em audiodramas, porque também o Teller pode ser aquela coisa do edutainment, educar e entreter. Eu também posso usar o Teller para entretenimento. Então a gente tem os contos de Machado de Assis, Dostoiévski, Tolstói, tudo dramatizado, né? Então tem sonoplastia, som, a porta abre e dá aquela né? Essas coisas. Como se fosse um teatro, assim. Um teatro em áudio. Perfeito. Um cinema em áudio, quase isso. Eu prefiro chamar de cinema em áudio. Que legal. Exatamente. Então a gente tá focando também em audiodramas, e a gente quer trazer as tragédias gregas, né? Então Sófocles, Eurípides, né? Esses grandes, Ésquilo, esses grandes autores gregos da Grécia clássica antiga, para ter também, porque muitas pessoas gostam, querem ter acesso ao teatro e ao teatro grego, mas não sabem como adquirir e acessar esse conhecimento. Então a gente vai distribuir no Teller também em breve. Entendi. Uma dúvida sobre esse... É audiodrama o nome? Audiodrama. Uma dúvida sobre isso. Quando alguém pega um livro e faz uma novela, ela geralmente faz adaptações, então corta partes do diálogo. Nesse caso, que é um audiodrama, vocês cortaram coisas ou realmente é o livro escrito? É o livro na íntegra, escrito o livro inteiro, 100%. A gente só adiciona vozes diferentes para personagens, efeitos sonoros, trilha sonora. Até pra memorizar também. Facilita pra memorizar, e é muito imersivo, entendeu? Tu se sente naquela história, tu vive aquela história, então é maravilhoso. Caramba, legal. Bom, já que a gente tá chegando ao fim, eu queria aproveitar para perguntar, quais são os seus 3 livros que você mais gosta lá no Teller? Isso é doído, né? Difícil responder isso sempre, tem que escolher, tem muita coisa boa. Só que eu acho que eu ficaria o primeiro... Vamos em ordem... Não vou colocar em ordem não, vou colocar só esses 3. Eu fiz os meus também, depois eu digo. Maravilha. Eu acho que eu ficaria com a coleção A Sabedoria do Padre Brown,
do Chesterton, né? Nossa, Porque como a gente tava falando agora, é dramatizado, tem sonoplastia, a voz do Padre Brown tá muito legal. E eu fiquei muito imerso na história, entendeu? O Padre Brown é um personagem maravilhoso, excelente, né? Um Sherlock Holmes em formato de padre, assim, sabe? Então, ele tem uma sabedoria humana, a dedução dele é diferente para resolver os casos, então é uma história muito legal. Meu outro livro favorito, eu acho que eu fico com A Paciência de Santo Agostinho. É um livro singelo, que pouca gente conhece, pouca gente acessa ele, só que ele realmente ensina o que é paciência, é isso, né? O pá ali tá de pachor, né? De sofrimento, de dor. E o ciência é sabedoria, ou seja, a paciência não é a pessoa que sabe esperar. A paciência é a pessoa que sabe sofrer. A pessoa que tem, ela consegue no sofrimento não ruir, não se despedaçar e aí a cabeça continuar. Então, existe uma sabedoria nessa palavra e eu valorizei muito esse livro. Quando eu ouvi, eu nunca tinha lido o livro, eu ouvi ele em áudio, achei fantástico. E o meu terceiro é um especial, bem mais pessoal mesmo, que é um livro do Padre Fausto, que se chama Tornar a Vida Amável. Nossa, é um livro... É um livro maravilhoso que nos ensina, de fato, a melhorar o nosso cotidiano, as nossas relações humanas, as nossas relações no trabalho, nas amizades, na família. Então é um livro fundamental, Tornar a Vida Amável. Nossa. E o seu? Os meus, cara, eu vim da filosofia, né? Vim da área de filosofia, então, em primeiro lugar, eu coloquei A República, de Platão. Difícil. Que é um livro que marcou muito a minha vida. Sim. Marcou muito a minha vida. Eu descobri, por exemplo... Foi lá que eu consegui mergulhar mais naquela analogia da caverna. Da caverna. Então, que antes eu escutava o professor. Não, A República é maravilhoso. Mas quando eu li... Não existe nada igual. De uma forma diferente, que aquilo entrou na minha alma também. Perfeito. O segundo livro é A Vida Intelectual. Cara... Baita livro. É um tapa na cara. Porque... Como eu falei mesmo aqui, eu queria me dedicar à vida intelectual, não tinha tempo, mas eu usava isso muito como desculpa. E aí, lendo o livro, foi que eu descobri, poxa, eu preciso priorizar o trabalho intelectual. Não só ler, mas também produzir textos, produzir minhas notas, e também começar a criar e desenvolver uma série de virtudes, né? Seja também um pouco daquela solidão, de você, às vezes, deixar de lado uma festinha que você poderia rir. Sim. Deixar de lado alguma coisa que seria meio fútil para poder se dedicar mais à vida intelectual. Então, é um livro que mudou bastante a minha vida também. Em terceiro, o livro 12 Camadas da Personalidade. Fantástico. Murilo, porque o Murilo foi meu professor. Um livro muito bom. Ele também pegou esse conteúdo do professor Olavo de Carvalho, conseguiu explicar de uma forma muito didática, muito fácil. E é um livro que ajuda também a gente a aprender mais sobre o amadurecimento, né? A desenvolver a personalidade e amadurecer. Porque todo mundo acha que só porque é adulto, de fato é adulto. E não, o livro mostra que é possível, na verdade faz muito sentido. O livro mostra que existem pessoas que têm bastante idade, mas não amadureceram. E o livro mostra como amadurecer, como evoluir nessas camadas da personalidade. Então, isso é o meu top 3. A República, A Vida Intelectual e os 12 Camadas do Murilo. Maravilha. Baita top 3 também. É isso. Cara, então é isso. Muito obrigado. Esse é o primeiro episódio. Valeu, Pedrão. E é isso. Tamo junto, pessoal. Assine o Teller. Clica, como o Pedro falou anteriormente, tá algum botão aqui, tu vai ter que assinar. Toquem, saiba mais. Teller, seu play diário de inteligência. Tamo junto. Valeu.